Olá, sejam bem-vindos ao Empreenda Mais. E hoje, pela primeira vez aqui no programa, mas tinha que ser, eu tinha que terminar um ano e começar outro, com quem? Jorge, astrólogo, que é lógico, é a primeira vez aqui no Empreenda Mais, mas as pessoas conhecem o Jorge. Nem sei como ele tá me dando entrevista hoje, porque chega essa época do ano, é uma pessoa cogitada demais. Mas é em nome da nossa amizade de muitos anos, que a gente vai falar quantos anos. Querido, muito obrigado por você ter aceito. Porque eu sei, eu brinco, mas eu sei que é difícil. Pra você, sua agenda já é difícil de qualquer maneira. Mas essa época do ano, as pessoas querem saber tudo de previsões. É um avanço de coisas, né? Porque não só o trabalho que eu já exerço diariamente, aí eu tenho que acrescentar também a parte das chamadas previsões, né, para o ano, né? Eu acho bastante interessante, Renata, porque as pessoas geralmente elas querem ter uma expectativa, uma perspectiva do ano delas, né? Não só do signo, mas do geral do mundo. Quando a gente fala em empreendedorismo, eu sempre falo aqui, não é só você montar sua lojinha, só montar um estabelecimento ou criar algum produto, é você ser empreendedor na sua vida, você fazer um movimento na sua vida de crescimento. E se os astros ajudarem, você tem que fazer, inclusive, na época em que está a seu favor e não contra você. Porque esta é a ideia. Tem isso. Esta é a ideia. Quando uma pessoa me pede um tipo de trabalho, por exemplo, para fazer o lançamento da sua empresa, o lançamento da sua loja, né? Eu faço isso há muitos anos. Então, assim, ela já vem. Inclusive, ele está aqui. Ela já vem muitas vezes já com tudo pronto. Já não posso mais fazer. A partir do momento que você tem uma ideia, a ideia do que você quer construir, reconstruir ou refazer, você precisa fazer a consulta. Por quê? Nesse momento eu vou saber primeiro se você tem talento para isto. Porque tem gente que nasceu para ser soldado. Tem gente que nasceu para ser dono. Que bom, porque já pensou, hoje a gente vê na internet, todo mundo pregando essa coisa de que vai criar sua empresa, larga a CLT. Gente, a vida não é todo mundo. Aliás, eu li outro de uma pesquisa que só 6% das pessoas, da população, tem veia empreendedora mesmo. É muito pouco. Você sabe em que época? Na pandemia foi bem claro isso, nos atendimentos. Agora eu vou largar porque eu estou em casa. Eu falo assim, não faça isso. Você não tem esse talento. Sim. Você não tem talento para administrar, para empreender, para esperar, para correr atrás. Então, assim, você tem que saber quando você é soldado e quando você não é soldado. Então, seja um exímio soldado. Mesmo porque, às vezes, a pessoa tem uma veia empreendedora, mas ele não é empresário, porque são coisas distintas, o empreendedor e o empresário. E aí, olha só como é importante o empreendedor dentro de uma empresa, porque já tem empresário, você empreende com projetos novos, como ampliação para a empresa do outro que sabe gerir. E você fica ali empreendendo novos projetos. Então, são várias possibilidades. Tem quem nasceu para colocar a cara e tem quem nasceu para ficar por trás. Hoje começou a crescer muito esse número, vamos comprar franquias. A pessoa tem um dinheiro que ganhou de uma rescisão ou quer investir, compra a franquia e foi o erro, não sabe? É exatamente isso que você falou, do talento, esse produto combina com você. E nessa questão que eu te coloquei, assim, primeiro saber se essa pessoa tem talento para aquilo. Sim. Depois, se ela está numa configuração planetária favorável para abrir o negócio. Porque às vezes o que acontece? Você tem um talento, mas o negócio está fechado. Por exemplo, é dia 30 de dezembro de 2023, Júpiter está no céu retrógrado. O que é Júpiter para nós em astrologia? É o astro que a gente conta nos mapas e nos empreendimentos, nos empresários, para a época do quê? Do crescimento, da oportunidade, da sorte, da melhoria. Vou expandir meu negócio. É com Júpiter que a gente corre atrás. E aí? Né? Então, abrir uma empresa com Júpiter retrógrado é um sinal de que a coisa não vai ter o desenvolvimento que você está esperando. Então espera a virada. Aí é que tá, eu tive uma empresa que eu tive que atrasar, e joguei para janeiro e tal. Então dia 30 de dezembro ele deixa a retrogradação, aí sim, de janeiro até maio ele vai correr no signo de Touro, né? Aí ele vai em todos os decanatos. Decanatos são as pessoas que nasceram cada 10 dias, né? Primeiro decanato, segundo e terceiro. Aí Júpiter vai correr todo o signo de Touro para empresários, para empreendedores, para pessoas que querem negócios, trabalhar com negócios. Você pode contar agora com a ação de um Júpiter trabalhando a seu favor e não contra você. A gente pode finalizar um negócio agora, não pode? Mas é assim,
não é somente isso que a gente olha no céu. Este é um dos pontos importantíssimos, né? Porque, veja, nós vamos passar seria muito fácil, a virada do ano, a gente passa a virada do ano de 23 para 24 com Mercúrio retrógrado. De 31 para 1. O Mercúrio retrógrado, inclusive, está retrógrado. E aí que a gente começa o ano com ele retrógrado, depois ele sai da retrogradação. Assim, você tem que olhar Saturno. O Saturno que é a parte empresarial mesmo, né? Júpiter é a expansão, o Saturno que é a parte empresarial. Então, assim, a gente tem que contar com todos os astros. E como que estará Saturno em janeiro? Em Peixes. Mas assim, não existe nunca um mapa certo. Você tem que escolher o melhor momento. A gente tem a tabela no site do Jorge, que eu olho, porque eu também olho. A gente, porque acaba sendo, porque parece, quando você fala, nossa, mas eu tenho que pensar nisso, tenho que pensar naquilo, acaba sendo um estilo de vida, porque é um olhar diferente para isso, é lógico que não dá pra gente... Mas não custa nada você vai assinar um contrato, tem uma advogada aqui, olhar a lua, né? Naquele dia, ela já é boa. Imagina ela trabalhando e junto com os astros. E a lua fora de curso, ela fica às vezes 2 minutos só. E às vezes fica 2 dias. Pois é. Um dia inteiro. Mas eu não assino contrato, eu sempre olho e aí eu explico para as pessoas. Vamos esperar a lua? Porque, e você sabe que antigamente as pessoas olhavam assim, hoje, não, então não vamos mesmo. As pessoas já estão, e eu falo às vezes com um empresário grande, as pessoas fazem isso. Porque quando eu falo isso, as pessoas acham que eu sou brincadeira minha, né? Engraçadinha, essa engraçadinha. Né? Mas hoje não. Quando eu falo, vamos esperar porque a lua tá fora do curso e tal. Gente, não, então não vamos mesmo. As pessoas já estão com outro olhar. Agora tem 2 pessoas ali esperando a gente falar dos 2 signos. A gente vai falar de alguns... Vamos falar de Virgem e Touro? Para os negócios, porque esse aqui é um programa de empreendedor. Mas olha, uma virginiana que começou a empreender no meio da pandemia, né? Então, que era uma vontade sempre. Então, vamos falar de Virgem para os negócios. E uma taurina que... Aí que eu falo do empreendedorismo, que é uma coisa que a gente não aprende na faculdade nem na escola, a não ser no Colégio Jean Piaget, que eles ensinam desde cedo. Mas quando você faz psicologia, por exemplo, não te ensinam a empreender. E, na verdade, o consultório é um empreendimento. Você está empreendendo quando você abre Você está empreendendo? Mas os consultórios, eles são... É uma empresa, ela tem que ter um contador, ela tem que abrir empresa na prefeitura, ela tem todo um trâmite e que não é ensinado. Tem que saber a gestão do dinheiro, tem que saber o que é faturamento, o que é lucro, o que é investimento, que as pessoas não sabem, misturam tudo. Então, é um empreendimento. Como é que está para... Porque assim, antes até de te colocar, até de falar dos signos, existem umas posições esse ano que vão ser muito importantes, né? A primeira que é Plutão. Plutão entra definitivamente em Aquário agora, né? Ele ficou em Capricórnio durante muitos anos, deu uma pequena entrada em 23 em Capricórnio, em Aquário, voltou para Capricórnio. Em 24 agora ele volta para Capricórnio, porém definitivamente em Aquário ele entra em novembro. E nós teremos 20 anos de Plutão transitando no signo de Aquário. Essas são reformulações que a gente vai ter mundiais, né? São mudanças, alterações, transformações mundiais que parte do coletivo, né? Tem um lado bom, sempre o lado negro da situação, né? Você vê que desde 2008 nós Plutão em Capricórnio, governança, as coisas que nós tivemos, esta prioridade para o aspecto terreno da vida, para o aspecto material. Que foi Plutão não dá isso. Foi como 2008 foi quando estourou a crise nos Estados Unidos. Crise, bolhas e tudo, então. Plutão foi o Capricórnio. Agora o Aquário, nós vamos para o aspecto social coletivo, o aspecto humano. Trabalhar o aspecto humano, que já iniciou em 2020, em dezembro de 20, quando nós tivemos a grande mutação de Júpiter, Saturno em Aquário. Então, as pessoas que trabalham com esse material humano são pessoas prósperas. É um período muito oportuno para você focar nisso. Temos o Júpiter conjunção Urano este ano, que nós vamos ter o alinhamento de Júpiter. Júpiter, o aspecto do crescimento e tal, vai se encontrar com Urano, que é o astro dos imprevistos, grandes avanços dali em diante. Inicia o processo que dura 10 anos. Ok? E a mudança de Júpiter em Touro para Gêmeos, que também é importante. Um aspecto tenso que a gente vai ter vai ser em agosto. Um ciclo de Júpiter
com Saturno, uma tensão de Júpiter com Saturno, ou seja, astro da expansão com astro da escassez. E aí, como que a gente se prepara para essa escassez? A gente tem que ser criterioso no aspecto econômico, para o empresário, né? Quem é um investidor, hoje todo mundo investe em casa, né? Vai para a internet, fica achando que faz bolsa de valores, entende de tudo. É um aspecto de crise em bolsa de valores, é um aspecto que você tem que ser, tipo, econômico conservador. Eu vou para o intervalo e na volta a gente vai falar sobre os signos. Fica aí. A gente vai tentar fazer 12. São 12, né? Yes. São Ainda 12. são. Ainda são 12. Hoje converso com o astrólogo Jorge. Sequência de Áries, começa de Áries, que é um signo do fogo, né? Um signo cardinal. Arianos, neste ano, é um ano que você precisa se comprometer, mas a partir do mês de maio. Dá continuidade que você estava fazendo, seus planejamentos, seus projetos, seus trabalhos, seus estudos. E a partir do mês de maio, sim, que a coisa começa a dar uma outra estrutura muito boa para você. Viagem, estudo, conhecimento e outras situações. Só tome critério com o eclipse que nós vamos ter em abril, no dia 8 de abril, que vai cair justamente no signo de Áries, a 19 de Áries. Seja mais criterioso, tá? Inclusive com a sua saúde. Ah, é? Porque o eclipse tem essa... O eclipse, você não pode ter... A gente já fez, inclusive, um programa sobre isso, mas eu tenho que perguntar. São 4 eclipses esse ano. Geralmente são de pares, né? Eles começam solar, lunar, solar, lunar. Este ano vai ser o contrário, vai começar lunar, solar, lunar, solar. Eclipse, ele é detonador e disparador de algum acontecimento. Então, por exemplo, você está lá no seu mapa alguma questão negativa ou algo positivo. Ocorre um eclipse naquele ponto, ele dispara. Entendeu? Antecipa. Potencializa. Potencializa. Então, o signo de Touro, que vem com Júpiter acompanhando o seu signo até dia 30 de dezembro, que eu citei no bloco anterior, que estava retrógrado, ele começa a partir do dia 31 ser direto. Ou seja, o movimento dele agora corre até maio, em todos os decanatos, do 0 a 30. Isso quer dizer? Esse é um período muito próspero para o taurino, no aspecto de empreender, de crescer, de ampliar e de resolver situações. Às vezes você fala para o touro, ele pensa que é só no aspecto financeiro. Resolver mais situações. Às vezes pensa só que é no aspecto financeiro. É o dinheiro. Também é dinheiro, tá? Às vezes as circunstâncias começam a te favorecer e criar situações que começam a abrir para você. Só que você vai ter o acompanhamento de Urano. É um aspecto de novidade, mas é de aceleração também. O que acontece, muitas vezes, quando a gente está sob a tutela de Urano, é que a gente fica muito rápido e muito precoce nas coisas, e aí faz coisas antes do tempo. Gêmeos do primeiro e segundo decanato terão um ano muito importante, os geminianos, porque é a partir de maio que Júpiter ingressa em Gêmeos. Aí vai ficar um ano, como ficou em Touro. A partir de maio, Júpiter ingressa em Gêmeos e começa a trazer o quê? A questão da prosperidade, do crescimento, da abertura, né? Das grandes possibilidades, do bom humor que geralmente o geminiano tem. Mas sempre tem que ficar ligado porque, junto com Júpiter, Saturno vai pegar ele ali na esquina, tá? Não acredite em qualquer coisa. É um ano que você tem que desconfiar. Signo de Câncer é um dos signos que mais recebem aspectos favoráveis. É um ano bastante importante para você acreditar no teu ideal, para você dar a cara para bater, arriscar mais, embora o canceriano não tenha essa característica, né, de correr riscos, né, mas é um ano de correr riscos e também de você ter resultados daquilo que você plantou lá atrás. Os leoninos contam até maio com aquela presença que Júpiter está no signo de Touro, ele conta com Júpiter atrapalhando ele, o movimento, Júpiter e Urano. O que significa? Significa que você tem que tomar critério com excessos, tá? Descomedimento, passar dos limites, ou seja, na compra, no gasto, na comida, na bebida, em tudo que você fizer, tenha mais controle. Pensa no signo de Virgem que gosta de mais controle. Mas é um ano que você vai ter que se adaptar e se reajustar a novos movimentos. Os virginianos, eles recebem até maio, final de maio, o mesmo aspecto benéfico, que a gente chama de... é um aspecto harmônico, porque, na verdade, ângulos astrológicos são... a gente fala de harmonia e desarmonia, tá? Como escalas musicais. É um ângulo harmônico de Júpiter. Esse é um aspecto até maio muito importante para os virginianos, tá bem? No tema crescer, empreender, abrir e acreditar. Primeiro e o segundo decanato, eles vão contar com a oposição Saturno. Saturno está no signo de Peixes e ele está justamente no primeiro e no segundo decanato.
vai começar a trazer alguns obstáculos para os virginianos e cuidar da saúde e contar com alguns impedimentos também. O terceiro decanato está um pouco mais livre disto, tá bem? O Urano e Plutão estão muito a favor de vocês, ou seja, na questão de inovar, renovar, intuir, reformar aquilo que você tem. Librianos, se você quiser abrir algum negócio, empreender, contar com situações ou com circunstâncias a seu favor, deixe para maio em diante, final de maio, junho em diante. Não acelera nada, não é um ano para você acelerar nada. Você tem, o primeiro decanato tem um aspecto também de reformas muito interessantes, mas é preciso contar com a presença de Júpiter lhe auxiliando e não lhe atrapalhando. Você vai ter duas circunstâncias aqui que você vai ter que ligar. Os dois eclipses que ocorrem, um em lunar, vai ocorrer um, e outro solar. O lunar vai acontecer em março deste ano, dia 25 de março, e o solar vai acontecer em abril, dia 2 de abril, vão ocorrer justamente no seu signo de Libra. Isso quer dizer? Não deixe nada por um fio na sua vida, não deixe nada mal acabado, porque o eclipse vai atuar em cima disso, vai disparar em cima disso. Que é isso? Toda vez que tem um eclipse ali, ele dispara algo que estava ali... Algo estava mal acabado. Por isso eu tenho crise. Crise, por que você teve crise? Porque a coisa estava mal feita. Você estava juntando, estava jogando para debaixo do tapete, aí vem. Justamente. Escorpião, o ano para Escorpião é interessante, porque ele tem tanto aspectos tensos quanto aspectos não tensos, né? Essa entrada de Plutão em Aquário vai afetar as pessoas do primeiro decanato de Escorpião. Nós já vamos começar a sentir que algo na vida está mudando. Porque Plutão é o dono de Escorpião. Né? E quando ele está tenso com ele mesmo, ele diz, alguma coisa na minha vida está começando a mudar. Mas mesmo assim, Saturno lhe auxilia este ano no tema, a gente fala de realizações práticas. Sagitário, para todos os sagitarianos, tá? É um ano de você se aperfeiçoar, buscar se aperfeiçoar. No quê? Em algum curso, especialização, né? Algum negócio que você queira. Minha empresa vou começar a melhorar a minha empresa. Né? O que eu vou fazer? Vou colocar na rede social, vou mudar a cara da empresa. É um ano para você trabalhar justamente nisso. Mas, primeiro e segundo decanato de Sagitário contam com Saturno trazendo alguns empecilhos e dificuldades. Cuide da saúde, porque pode haver desânimo. Aliás, 4 signos que pode ter desmotivação este ano. Gêmeos, do primeiro e segundo decanato, Virgem, Sagitário e Peixes. Mas sabe aquela assim, eu vou, mas... vai arrastando, vai se arrastando. Parece que o corpo dói. Né? E esses signos também que eu citei podem ter problemas com doenças crônicas. Capricórnio é um signo que eu havia falado que já levou tanta trauletada na vida. Eu digo isso, Renato, porque eu atendo muitos anos. Então, eu atendo pessoas de Capricórnio, ascendente de Capricórnio, Lua em Capricórnio, Vênus em Capricórnio. E essas pessoas de Capricórnio, desde 2008, vêm atravessando situações de perdas, muitas vezes, né? Perdas, situações de queda, situações de dificuldade. E agora, eles vão contar com vários aspectos favoráveis, ou seja, astros com ângulos harmônicos para darem um gás em você. Tá? Eu não estou falando só no gás, na parte material, física, econômica. Na vida, sabe? É acreditar na vida, é gostar de si, é acreditar um novo movimento pode acontecer para mim favorável. Aquarianos têm que lidar justamente com aquela questão. Os próximos 20 anos, aquariano, vocês vão ter Plutão transitando no seu signo. Então vai ser aos poucos. Né? Isso quer Primeiro dizer decanato, segundo, terceiro decanato. O que capricornianos vivenciaram em 2008, aquarianos vão começar a perceber que uma mudança interna e profunda ocorre nas suas vidas. Né? Pode haver perdas? Pode, mas pode haver muitos ganhos? Podem também. Né? O Plutão é extremo, ele é lixo e luxo, ele não tem meio termo. E assim, essas fases que a gente vive de Plutão são fases da gente renascer. Né? Então assim, é um ano que inicia um processo de grandes mudanças. A partir de maio você tem a seu favor, se você tiver algum projeto de vida, de mudança, qualquer tipo de situação, a partir de maio Júpiter vai lhe favorecer. Peixes convive agora com Saturno, que entrou no Peixes, né? E vai ficar alguns 2 anos aí no signo de Peixes. Então, quem vai receber esta informação são os primeiros e os segundos decanatos do signo de Peixes. Saturno é um astro que quer colocar regra, ordem, tempo, relógio, agenda. E piscianos
não tem essa natureza, né? A maioria dos piscianos, claro que tem piscianos que existem, essa questão da regra, mas Saturno pede atenção, ordem e clareza nas coisas. Pode atrasar? Pode. Pode mexer com a sua saúde? Pode. E pode mexer também com empreendimentos que estejam difíceis de desenvolver? Sim. Saturno é um astro que quer colocar ordem, porém ele é o pai malvado. Se você está fazendo errado, vai aparecer. Se você estiver fazendo certo, vai demorar um pouco mais, mas você vai conquistar. Ele vai validar. Vai. Ele vai chancelar. E aí, para a economia, para a gente finalizar esse panorama estrelar para 2024, a nossa economia, que eu também... Eu tenho que falar disso porque as pessoas vão me cobrar isso. Existe, lógico, um aspecto mundial, um aspecto astrológico, mas cada signo também rege de uma forma diferente, Cada pessoa responde de uma forma diferente. A essa. Então, por isso que a gente sempre tem que ter cuidado, porque não é assim para todo mundo. Às vezes está numa crise e para umas pessoas é muito ruim, e outras pessoas a gente viu na pandemia como... Na pandemia cresceu milionários no Brasil. Então... Muda a mão, não é o dinheiro. Exatamente. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado quando fala da economia, porque isso não nos define, não vai definir os nossos negócios. A gente tem que ter um olhar para isso. Eu acredito o seguinte, como esse astro, como eu falei para você, Júpiter, está no signo de Touro, e Urano também está no signo de Touro, no aspecto mundial, nós temos muitas mudanças, Renata. Os astros estão começando a formar uma configuração para 25 e 26 muito harmônica. E aquela flecha do índice ciclo planetário que eu já falei em programas anteriores... E você já tinha falado isso? Que a flecha estava lá no fundo do poço, ela está subindo, ela está acendendo. Você já tinha falado isso, que seria... Ela está acendendo. Aí você fala assim, mas eu não sei por onde isso vai vir. Como a gente não sabia 2020 de onde viria, mas sabia que ia vir, a gente ficou assim, e agora? 2020 a gente pensou que fosse uma guerra mesmo. Já em 17 a gente já estava prevendo 2020. E... Agora 25 e 26 começa a acender, porque, olha, Plutão entra em Aquário, Saturno vai entrar em Áries, o Netuno vai entrar em Áries, Urano vai entrar em Gêmeos, ou seja, nós vamos ter muitas mudanças futuras. Então, para a gente finalizar o programa de uma forma otimista, que eu tenho essa visão, que é isso que o Jorge falou. Existem os fatores negativos, existem, eles já estão estabelecidos. Então, para que a gente vai ser pessimista? Se isso já vai... Não, evitar a teoria da conspiração, que está crescendo. Agora, não tem outra maneira, no meu ver, se a gente não for otimista no sentido de que o que eu posso fazer para a minha vida? Aí é que tá. Como Plutão agora está no signo de Aquário, né? O importante é assim, o que eu posso fazer para a minha vida e que posso também desenvolver na vida do outro. Sim. Ou melhor. Sim. Porque aí vai trabalhar o coletivo. Que é a questão do propósito. Nunca se falou tanto de propósito. Então é isso. E precisa para um bem maior. O que eu posso fazer para um bem maior? Porque Aquário entra justamente no humano. Não esperar que uma determinação econômica destrua a sua vida, seus sonhos, suas possibilidades. Então plante 2024. Porque se 2025 ou 2026 tem essa ascendência, ela não vai cair do céu. A gente sempre vai colher. Depende do que você planta, como você planta, em que intensidade você planta. Então, plante em 2024, para a gente esperar aí em 2025, 2026, essa colheita farta, que é isso que queremos. Vamos acender, não é isso? Vamos ficar de olho. Quem quiser mais informações, o Jorge ele tem um site que é da Escola Santista de Astrologia. Ele tem a Escola Santista de Astrologia para receber as pessoas, realmente, mas ele cria esses conteúdos tanto no online, no site deles, porque é importante a gente ter essa direção. A gente não foi jogado aqui nesse mundinho, puf! Não, tem toda. Assim como nós humanos existimos, os animais existem, os planetas existem, as árvores existem, somos o todo. Enquanto não olharmos para esse todo, as coisas vão ficar bem difíceis, né? Mas antes de terminar o programa, eu quero agradecer muito mais um ano que eu completei agora em setembro, um ano aqui na Band, um ano no Empreenda Mais, um ano muito gostoso, que eu tive o prazer de receber pessoas e aprender muito. Eu cresci
como empresária, pelo Empreenda Mais, pela possibilidade de parar para ouvir essas pessoas que têm a nos ensinar. Espero ter podido também despertar em vocês essa sementinha do empreendedorismo, e para quem já empreende, eu espero ter realmente acrescentado com as pessoas que eu entrevistei e que a gente cresça ainda mais agora em 2024. Muito obrigada a toda a equipe da Band e todos os meus parceiros que fazem isso acontecer. Um 2024 maravilhoso para todos nós.